Começando pelo YouTube, a gente já entra na gravação aqui, tá? É que eu acho que nem precisa gravar, não, mas é bom gravar para ter. Olha aí, deixa eu ver se agora vai. Começando pelo YouTube, a gente já entra na gravação aqui, tá? Opa, pera aí. Deixa eu tirar o som aqui. Já fizemos pelo YouTube também. Deixa eu só ver se dá para mandar o vídeo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Estamos pelo YouTube também. Agora vamos começar a gravação. Vamos lá. Olá, queridos, graça e paz seja sobre a tua vida. Seja bem-vindo à Escola Emmet. E hoje nós estamos aqui na aula de número 6. Aula de número 6, equivalente ao capítulo de número 6 do livro de Hebreus. Então, nós estamos ministrando palavra, a palavra da verdade através de um livro que, quando nós aprendemos quando nós aprendemos todo o fundamento desse livro, nós conseguimos entender que todo o princípio da palavra de Deus. Então, no livro de Hebreus, a gente vai falar sobre muitos aspectos, batismo espiritual, natural, ministerial, em todas as áreas que é necessário para o cristão. Hoje eu estou com uma equipe de peso aqui, vieram de Cuiabá para participar da aula. Danilo e o Wats estão conosco aí, dá um joinha aí. E aí eles vão nos ajudar hoje também aqui na intercessão profética. A gente conseguir não dar pau no computador, nem na internet, nem no Zoom, nem na gravação, né? Então, vamos. Deixa eu ver se eu consigo só ajeitar uma coisa aqui. E aí vamos ver se vai dar certo aqui a questão Tá, vamos lá. Então vai melhorar lá o Zoom, o YouTube. Então, Hebreus, capítulo de número 6, nós vamos continuar, né? Nessa leitura do livro de Hebreus, onde nós estamos tratando sobre essa questão do ministério, da vida cristã, de todo o processo da vida cristã. Então, por isso, nós queremos ministrar esse livro, porque é um livro que, quando nós aprendemos todo o fundamento desse livro, nós conseguimos entender, literalmente, do Gênesis ao Apocalipse, qual é a vontade de Deus para o seu povo, qual é a vontade de Deus para a sua comunidade. Então, nós vamos ler no capítulo 6, mas antes, já vai abrindo Hebreus capítulo 6, vamos fazer a nossa oração de praxe, para Deus abrir o nosso entendimento, porque são coisas muito extraordinárias, e para nós conseguirmos ter esse entendimento, nós precisamos do Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, à luz da verdade, que é a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade mais uma vez que temos de aprender a sua palavra, de ouvir a sua voz, de entender qual é a sua vontade e discernir o teu coração, para que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento, na graça e no entendimento, porque sem o entendimento nós não conseguimos, ó Deus, entender completamente a verdade, que a tua palavra é a verdade. Mas só através do teu Santo Espírito que nos guia em toda essa verdade que nós conseguimos ter compreensão clara das Escrituras. Porque está escrito que o Senhor abriu o entendimento do teu povo para compreender as palavras do Senhor, as palavras de Deus. Então, é o Espírito que nos guia em toda a verdade e nós pedimos que ele nos guie nessa noite em toda a verdade. A tua palavra é a verdade e nós queremos aprender, conhecer e prosseguir em conhecer essa verdade que nos transforma e nos liberta. Em nome de Jesus. Amém. Então, Hebreus, capítulo de número 6 é um capítulo um pouco mais extenso, vamos tentar dar uma celeridade para a gente conseguir manter a aula barra capítulo, né? Então, aula 6 capítulo 6 aula 5 capítulo 5 e assim sucessivamente. Então, esse capítulo é um capítulo que vai falar, vai exortar o povo de Deus, ou seja, vai animar, né? E já começamos aqui porque é uma palavra bastante confundida na comunidade, porque exortação não tem nada a ver com briga, com, é, com correção, com disciplina, com bater, muito pelo contrário. A palavra exortar vem de animar, de dar ânimo, de trazer o ânimo para os irmãos. Então, o princípio desse capítulo 6 é Paulo animando o povo de Deus a continuar progredindo, avançando na fé. Né? Então, no capítulo 5 nós entendemos acerca do ministério sacerdotal, do sacerdócio, de como nós temos que compreender
a importância do sacerdócio para nossa geração e essa geração que está defraudando terrivelmente o sacerdócio. Daqui a pouco já não existe mais sacerdote, já não vale mais nada, sacerdócio não tem valor nenhum. Então, com tudo isso, infelizmente, nós estamos sofrendo é, violentamente acerca dessa questão do ministério sacerdotal. Então, quando nós progredimos na fé, quando nós entendemos que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Tudo isso é um fundamento espiritual, e sem esse fundamento, sem essa compreensão, nós não conseguimos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque quando você nasce, você vai nascendo, quanto menor você for, mais dependente você é dos seus pais. Então você depende de alguém para te dar leite, para te dar, sua mãe no caso, para te dar leite, você tem para trocar fralda, para limpar, para lavar, para tomar banho, para tudo. Eu tenho bebê de 4 meses em casa, sei o que eu tô falando, e é meu quarto filho, então sei bem como é que funciona. Agora, a questão é que, infelizmente, quando vamos crescendo, nós vamos. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela já acha que ela já sabe tudo, ela já acha que ela já entende, ela já acha o que é certo, o que é errado. Só que o pai, ele sabe exatamente o que é bom e o que não é bom para o seu filho. As amizades que são boas, as amizades que não são. Né? Os lugares que são bons para ele frequentar, os lugares que não são bons para ele frequentar. Qual é o problema disso? O problema é que quando você vai crescendo, você vai tendo mais independência, independência no que tange a compreensão das coisas, das coisas naturais da vida, ou seja, você não depende mais de ninguém para te dar banho, apesar que muitos jovenzinhos, criancinha, que está na pré-adolescência, adolescência, eles não tomam banho direito, né? Porque não gostam muito de tomar banho. Então, não toma banho direito, né? E aí não passa sabonete direito, não lava as partes íntimas direito, aí fica aquela coisa meio cebosa, né? Então, assim, mas elas acham que sabem tomar banho, porque elas já dão conta de tomar banho, escovar dente, comer, ir no banheiro, fazer tudo sozinho, então já acho que é já o ápice da independência. Mas nós, como pessoas maduras, entendemos que elas ainda estão no processo, ainda tem muita coisa para elas aprenderem, muita coisa para amadurecer, muita coisa para desenvolver. E assim também é a vida cristã. Então, o problema é que quando a gente vai chegar na pré-adolescência cristã, que a gente já não depende do pastor para ler Êxodo, Levítico, Números, por exemplo. Né? Ah, pastor, por que tem números? Você não entende. Mas a partir do momento que você vai começando a entender a Bíblia, você já vai sendo tentado a essa questão que todo adolescente é tentado, a independência. Então, muitos adolescentes também são tentados nisso, e na igreja também é. Então, as pessoas querem ser independentes porque elas acham que já sabem tudo. Mas, na verdade, na cabeça dela, ela sabe tudo. Na cabeça dela, ela entende tudo. Na cabeça dela, ela acha que já está pronta, né? Então, os irmãos já estão no YouTube também. Deus abençoe os irmãos que estão no YouTube. Então, observe. A questão é, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é uma experiência progressiva, constante, constante crescimento, ela não para. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma de Deus não tem prazer nele, então tem que viver pela fé. E pela fé é sempre um desafio constante. Viver pela fé é sempre uma caminhada progressiva e cada vez mais, não vou falar mais dificultosa, mas que você cada vez mais vai buscando o entendimento de que quanto mais você quer agradar a Deus, mais você deve depender dele. E o adolescente, principalmente o adolescente rebelde, ele pensa que quanto menos ele depender dos pais, melhor ele será. É o que geralmente é a fase que eles mais se arrebentam, mais se lascam. Porque não ouve a voz mais do pai, vai ouvir os amigos, vai ouvir os coleguinhas de escola, todo mundo vai falar, faz isso, todo mundo aprova o que ele faz, independente do que faz. Então, é, então essa fase é muito difícil. Então, na igreja, a maioria absoluta, creio no que eu estou te falando, a maioria absoluta vive nessa fase. São pré-adolescentes da fé. São adolescentes da fé que acham que sabem tudo, mas nem que começar, não sabem nada da vida cristã. Não sabem nada do que é demônio, não sabem nada do que é diabo, não sabem nada do que é guerra espiritual, não sabem nada com nada. Mas eles acham que porque eles conseguem ler a Bíblia, pronto, eles já sabem, porque já leu a Bíblia uma vez, já acha que já é melhor do que todo mundo. Então, essa fase é difícil. Essa fase é complexa. E essa fase também é uma fase que tem que passar, que é uma fase. Por isso que Paulo vai exortar que os irmãos têm que conhecer e prosseguir em conhecer. Eles têm que crescer na graça e no conhecimento. Crescer e prosseguir em crescer, não é para parar de crescer. Então, infelizmente, quando a igreja para de crescer, a igreja começa a perder os fundamentos, perder os princípios, perder os valores e perder a fé. Né? Ele vai retrocedendo na fé.
né? Vai transformando a fé em gangrena, vai gangrenando a sua fé, vai corroendo a sua fé. Então, por isso que nós precisamos crescer e prosseguir em crescer, conhecer e prosseguir em conhecer. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos o valor de nunca pararmos de estudar. Nunca posso parar de estudar. Eu nunca posso parar de aprender. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia inteira. Pois é, mas você já sabe tudo da Bíblia? Não, você não sabe nada, irmão. Aliás, você não sabe tudo da Bíblia? Tá, já sei, pastor. E do mundo espiritual? Porque não sei se você sabe, mas no Brasil tem um cara que inventou, aliás, que ele formatou a teologia da libertação. Ele fala nessa teologia sobre anjos, sobre demônios, sobre batalha espiritual, guerra na mente, guerra em todas as partes, como a atuação de demônios, como os demônios atuam, como os demônios não atuam, qual é a área do demônio, qual é a área que não é do demônio, como que funcionam os portais espirituais. Ele escreveu tudo nessa teoria teológica da libertação. O nome dele esqueci agora, é Padre Leonardo Boff. É um teólogo chamado Leonardo Boff que era padre. Padre. E detalhe, não é só porque ele era padre, porque tem padres dentro do Vaticano que são da área do descarrego, como é que chama lá? Não é libertação. Exorcismo. Então são padres que são da área do exorcismo. Esse Leonardo Boff nunca expulsou um demônio. Então você entendeu que o cara sabe tudo da teoria, mas não sabe absolutamente nada da prática. Nunca expulsou um demônio. Ele não faz ideia do que é a atuação de um demônio. Mas ele escreveu a teologia, patenteou a teologia da libertação, e hoje qualquer um que falar de teologia da libertação tem que fazer menção honrosa ao Leonardo Boff, porque foi ele que foi o autor dessa teologia. Então, infelizmente, essa é a cultura brasileira. Sabe tudo, mas não entende nada. Conhece tudo, mas não compreende nada. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer até que nós chegamos à estatura da plenitude, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso propósito. Então por isso que nós não podemos parar. Então como é que uma pessoa que está 10 anos na igreja quer parar de estudar? Como é que a pessoa está 10 anos na igreja e acha que já não precisa mais estudar? Não precisa fazer aula, não precisa ter um mentor, não precisa ter um professor, não precisa ter um mestre. Que conversa fiada é essa? É o Satanás. Está induzindo essa pessoa a fugir da era vindoura. Infelizmente acontece muito. Por isso que nós precisamos avançar. E é isso que nós vamos tratar nessa aula, capítulo de número 6. Amém? Então, até esqueci de marcar o início da aula, porque eu sempre marco por aqui, mas eu inicio antes. Então deve ter uns 15 minutos de aula aí, de gravação. Então, Hebreus capítulo de número 6, a partir do verso 1. A partir do verso 1. Por isso, pondo em parte, eu gosto da versão que fala assim, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou, nessa versão fala, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ó, deixemos-nos levar. Deixa o Espírito Santo, deixemos-nos levar. Ou seja, alguém vai nos levar para o que é perfeito. Alguém vai nos levar para a perfeição. E essa palavra perfeição, quem já me conhece sabe, quem já acompanha os nossos estudos sabe, que não tem a ver com ser inerrante, impecável, infalível. Tem a ver com maturidade. A palavra perfeição tem a ver com maturidade. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser levados a sermos perfeitos. Em qual sentido? No sentido de amadurecimento. A Bíblia diz que nós temos que sermos amadurecidos. Essa versão é a RA+, da Olive Tree. Né? Essa versão da Olive Tree, tá? É RA+. Então, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou nessa versão, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, noutra versão vai dizer assim, deixando de lado os princípios elementares dos oráculos de Deus, que é tudo a mesma coisa, tá? Então, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele está dizendo o seguinte, chega de ficar falando de fundamento, chega de ficar falando de coisas primárias, de coisas que você ensina para bebê, para criança, para quem está até os 7 anos, para quem está no ensino primário. Você está ensinando beabá, é isso que ele está querendo dizer. Você está ensinando beabá. Chega dos 6 hebreus. Ó, lembrando que na primeira aula vocês vão entender para quem que Paulo está escrevendo. Paulo não está escrevendo para um povo novo. Paulo não está escrevendo para um povo que acabou de conhecer a Cristo. Paulo não está escrevendo para um povo que acabou de aprender sobre a Torá, a Brita Hadashah e qualquer coisa. Paulo está escrevendo para um povo que já era leitor assíduo da Torá e do Tanar, que é os 5 primeiros livros da Bíblia e o Antigo Testamento completo.
né? Os profetas e os outros livros. Então, é um povo que já conhecia muito bem. Quando Paulo desvenda Cristo na Torá e no Tanar, na lei e nos profetas, Paulo está desvendando a Cristo que eles já conheciam, que eles já sabiam que era o Mashiach, mas eles não sabiam que o Mashiach era um tal de Jesus de Nazaré, ou Yeshua de Nazaré, Yeshua ben Davi, e Jesus filho de Davi. Então, observe. E aí, qual que é a questão? Que Paulo vai explicar para eles, fala, cara, vocês já conhecem todos os princípios. Vocês já entenderam que na Torá e no Taná, quem é Cristo? Como que vocês ainda conseguem permanecer nos princípios? Como que vocês ainda conseguem permanecer nesses princípios elementares? Ou seja, essa palavra elementar fala de origem, princípios originários, princípios primários da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar o Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade, até a plenitude da verdade, ou seja, nos levar à perfeição, à maturidade, não lançando de novo a base no arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Irmão, eu ensino fé em Deus para quem não tem fé, não para quem já está 10, 15, 20, 30 anos na fé. Consegue entender? Então não tem como eu ensinar sobre fé para quem já está 10 anos na fé. Não faz sentido eu ensinar sobre fé para quem já está 10, 15, 20 anos na fé. Também não faz sentido eu ficar falando sobre arrependimento de obras mortas se você já crucificou a si mesmo. Se você já se crucificou na cruz do Calvário, se você já se pregou na cruz. Se você já se pregou na cruz, por que que eu vou ficar? Por que que eu vou ficar lançando de novo o entendimento de que você tem que se arrepender da sua velha criatura? Se a sua velha criatura já passou, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E ele ainda continua dizendo, e não é pouco isso não, ele fala assim, ó, ainda tem que ensinar vocês o ensino de batismos. O que significa os batismos? Qual é o propósito dos batismos? Por que que eu tenho que ser batizado nas águas e no Espírito Santo? Porque tem gente até hoje que acredita que existe batismo no fogo. Danilo acredita até hoje que existe batismo no fogo. Olha a cara dele. Eu não, Danilo, acredito não? Não mais. Então, alguém mais acredita aí que existe batismo com fogo? Existe ou não existe? Existe ou não existe? Cadê a reação dos irmãos? Existe ou não existe batismo com fogo? Ô, irmão, claro que existe, irmão. Fiz uma pegadinha com vocês, me ajuda. É claro que existe batismo com fogo. Só que não é para crente. Ó, eita. Tá vendo como eu pego vocês fácil? Meu Então, Deus. o batismo no fogo é para quem vai ser imerso, jogado, lançado no fogo. Quem vai ser lançado no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? É os crentes? É os fiéis? São os hebreus? São os homens de Deus? As mulheres de Deus? Não, são os ímpios, os pecadores, os desobedientes, são os rebeldes. Aqueles que ou não ouvem a voz de Deus e não obedecem à voz de Deus, esses serão lançados no fogo. Então existe o batismo com fogo. Não existe para nós. Nós não ensinamos batismo com fogo na igreja porque não faz sentido. Eu tenho que ensinar batismo com fogo para o mundo. Eu tenho que explicar, ó, meu irmão, se você não acreditar em Jesus, se você não entregar sua vida a Jesus, se você não se entregar de verdade a Ele, largar dessa vida miserável, sair desse pecado, sair dessa vida miserável, ser, morrer para o mundo e viver novamente para Cristo, se você não fizer isso, você vai ser jogado, lançado, mergulhar, você vai mergulhar no fogo eterno que Deus preparou para o diabo e seus anjos, e você vai para lá porque você quer, porque você está negando a graça que Deus está dando para salvar sua alma. Então, batismo com fogo é para ímpio, não é para crente. Porque se você ler Mateus capítulo 3, onde está escrito que Jesus, é o único texto que vai falar claramente sobre batismo com fogo, você vai ver que nos dois contextos ali, quando ele fala fogo, ele está falando de coisa ruim, coisa maligna. Em nenhum momento ele fala de coisa boa. Vou pegar aqui para você. Aliás, pega aí, pega um de vocês dois aí. Me ajuda aí. Vai pegando. Enquanto eles vão pegando aqui, eu vou continuar. Agora vai achar Mateus 3, lá nos últimos versículos. Quando ele fala, vem um que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digna de levar. No contexto desse texto, você vai ver que ele vai falar sobre que batismo com fogo é para ímpio. Ele vai recolher o seu povo, ele vai colocar no celeiro e a palha, o trigo, que é o povo dele, vai colher no celeiro e a palha vai queimar no fogo. E no mesmo contexto está escrito: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que dá bom fruto, ele limpa para que dá mais fruto. Mas a árvore que não dá bom fruto, ele corta e lança no fogo. Os dois termos que fala de fogo, está falando
de algo mal, de algo ruim, de gente que desprezou a vontade de Deus, desprezou a graça de Deus. Onde é que tá aí? Qual que é o versículo? 3:11. 3:11, vai. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, Ó. e recolherá no celeiro o seu trigo. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Agora volta um verso antes daquele verso que você leu. Acho que você leu 11 é o 10. E também agora está posto o Ó, machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. ó, ele fala que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E depois ele fala que ele vem um que é mais poderoso que ele, cuja sandália ele vos batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Ou seja, Jesus vai te batizar ou com o Espírito Santo, que é o selo da salvação, da eternidade, ou ele vai te batizar com fogo, que é o selo da condenação eterna. E aí ele vai falar, então, a palha, o trigo, ele vai recolher no celeiro. E a palha vai queimar no fogo. Ou seja, os dois contextos que ele está falando de fogo é maligno. Só que quando a pessoa só pega aquele versículo do meio, que está no meio, literalmente no meio, o versículo que está no meio, que ele fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou na tradução melhor é ou com fogo, mas é a mesma coisa, porque eu posso batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você escolhe. Você quer o Espírito Santo ou você quer o fogo? A adesão é sua. Quem que você quer, o Espírito Santo ou o fogo? Se você aceitar a minha vontade, o Espírito Santo. Se você rejeitar a minha vontade, é o fogo. Eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então você precisa decidir quem você quer. Em quem você quer mergulhar. Em quem você quer, a quem você quer buscar. Agradar. Se a mim ou ao mundo. O mundo jaz do maligno, então se eu vou jogar o mundo que jaz do maligno, se eu vou jogar o diabo, que é o dono do mundo, que é o que o mundo pertence a ele, no fogo, eu vou lançar aquele que tiver com ele no mesmo fogo. Então a questão é, aí as pessoas pegam um versículo que fala de Jesus e acham, não, mas Jesus não vai fazer algo ruim, irmão. A Bíblia diz que Jesus ele veio como advogado. Mas a mesma Bíblia diz que ele virá como juiz. E o mesmo que veio como advogado e defendeu, buscou salvar o povo dele, resgatar o povo dele do inferno, porque esse é o trabalho do advogado, é defender o seu cliente para que o seu cliente não vá para a condenação, não seja condenado. Da mesma forma, o juiz, o trabalho dele é condenar os errados. Então, como que Jesus, que era advogado, a pessoa rejeitou a advocacia de Cristo, vai ser julgado por Cristo achando que vai ser absolvido? Não aceitou ele quando era advogado, vai ter que suportar a decisão dele, ele como juiz. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, não tema aqueles que matam o corpo, porque depois disso nada pode fazer. Mas tema antes aquele que não só pode matar o corpo, como mandar a sua alma para o inferno. Então nós temos que tomar cuidado. A falta de interpretação, a falta de entendimento bíblico, a falta de compreensão bíblica é que destrói a igreja. É que faz com que a igreja ache que Deus não falou. Entenda que Deus não quis que ninguém entendesse. Enfim. Então, esse é o ensino de batismo. E da imposição de mãos. Isso aqui é outra coisa séria, que hoje em dia virou uma zona, virou uma bagunça, virou um cabaré. Literalmente virou um cabaré da fé. Porque as pessoas acham que eu posso impor a mão de qualquer forma, sendo que o próprio Paulo vai explicar: não imponhas as mãos precipitadamente. E aí, obviamente, quem não entende, quem não entende a doutrina, Paulo está falando sobre trazer essa pessoa para o ministério. Não traga qualquer um para o ministério precipitadamente. O obreiro tem que ser aprovado para poder ser chamado para o ministério. E ele vai dizer: ninguém toma esta honra para si. Nós lemos na aula anterior: ninguém toma esta honra para si, senão quando for chamado por Deus. Então, o homem de Deus, o sacerdote, ele tem que ter cuidado e zelo de não impor as mãos precipitadamente. E olha o que Paulo está dizendo. Eu ainda tenho que ensinar vocês sobre a imposição de mãos. Porque vocês não sabem discernir. Vocês não sabem discernir o certo, a direita da esquerda. Vocês não sabem discernir a vontade de Deus da não vontade de Deus. Vocês não sabem discernir quem Deus chamou e quem o seu coração está chamando. E a obra de Deus não é feita com coração, a obra de Deus é feita com direção. Hã? É por isso que tá dando treta agora lá na Bola de Neve, porque o Rina, o apóstolo, morreu, a mulher e a irmã
a mulher e a irmã estão brigando para quem vai comandar o império, quer dizer, a igreja. E aí lá na outra lá, os valadões estão brigando para ver quem. O cara fala assim: ó, já que você não quer do jeito que eu quero, então você tem que estar fora, apesar que você é da família, mas eu quero ser fora da visão, quero ser fora da direção da nossa igreja. Então a briga de cunhado, que envolveu irmãs. Então, olha a treta que nós estamos vivendo como igreja no século XXI. Olha a desgraça, porque as pessoas não sabem interpretar a Bíblia. Só porque não sabem interpretar a Bíblia. E acha que Bíblia é um livro de regras de religião. Bíblia não é livro de regra de religião, irmão. Bíblia é parâmetro de condição de vida. A Bíblia é parâmetro de condução de vida, condição e condução, porque você tem que conduzir a sua vida segundo a palavra de Deus. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Eu pratico o que está na Escritura. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que está escrito. Então a igreja virou um antro de nego que só quer benefício. E tanto quem está no altar quanto quem está frequentando. Porque ninguém quer nas igrejinhas pequenas. Só quer igreja de estado, só quer igreja grande. Então, quando a igreja não é grande, é uma luta. Depois que a igreja rompe aquela barreira do tamanho e ela consegue explodir pela graça, pela misericórdia de Deus, aí todo mundo quer ela. Por quê? Porque aí já tem aparência, já é uma novidade, porque é uma igreja nova que está surgindo no mercado, né? Então, é igual o mercado, irmão. Quando tinha só atacadão, ninguém achava ruim nada. Mas depois que veio o açaí, já começou a achar ruim o atacadão. Depois que veio o forte, começou a achar ruim o açaí e o atacadão. Depois que veio. Aí, cada hora o povo tá achando uma novidade. Por quê? Não se contentam com a fidelidade. E é isso que talvez você não esteja percebendo, mas é isso que destrói as famílias. É isso que está destruindo as famílias. Sabe por quê? Porque você está tão em busca de novidade que daqui a pouco a sua mulher não é mais novidade. Meu Deus. Daqui a pouco o seu marido não é mais novidade. As coisas do seu marido não são mais novidade. Aí tem que achar outro. Tem que achar uma outra novidade, uma outra coisa diferente, né? De tamanho diferente, estrutura diferente. Então esse é o problema do que nós estamos vivendo na igreja. Esse é o problema. Por quê? Porque as pessoas elas estão em busca todo dia de novidade e não querem fazer a mesma coisa. E Paulo está dizendo assim, olha, se eu tenho que vos ensinar novamente os princípios primários, originais da fé de Cristo, é porque vocês não estão cumprindo mais o princípio. Porque eu poderia ensinar outras coisas para vocês. Eu poderia ensinar outras coisas mais profundas, maiores, mais extraordinárias, mais espetaculares, se vocês estivessem se mantendo nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, cumprindo o mesmo princípio. Só que eu ainda tenho que ensinar sobre a doutrina de Cristo, eu tenho que ensinar sobre você amadurecer na fé, eu tenho que ensinar de novo arrependimento, eu tenho que ensinar sobre o que arrependimento das obras mortas, eu tenho que ensinar sobre a fé em Deus, eu tenho que ensinar sobre os batismos, eu tenho que ensinar sobre a imposição de mãos, eu tenho que ensinar sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E Paulo se cansa e fala assim, ó, e isso faremos se Deus permitir, porque eu não aguento mais. Isto faremos se Deus permitir, porque eu não aguento mais. Agora observe. É impossível. Ah, aqui é muito forte. Esse texto aqui é muito pesado. Nós falamos ele na aula passada, eu nem sabia. Mano, eu não tô lendo o livro de Hebreus. Você sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus me dá revelação. Se eu ler, eu vou ter entendimento. É uma particularidade minha com Deus. Então, assim, ó, eu leio junto com vocês aqui. Né? Diferente daqueles reacts que o pessoal vamos fazer um react sobre o vídeo. Ele fala assim: vou ver pela primeira vez. Mentira. Já viu mais de 10 vezes para fazer um react. E aí ele vai lá e fala que foi ver a primeira vez. Eu não, eu tô lendo a primeira vez com vocês aqui, o mesmo texto. Quando eu falei sobre esse texto aqui, verso 4 na aula passada, eu nem sabia que estava em Hebreus 6. Mas olha como é que tá escrito. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Expondo Cristo à ignomínia. Noutra versão, ao vitupério. Noutra versão, ao ridículo. Noutra versão, ao desprezo. Estão desprezando a graça de Deus.
Eles estão pisando na graça. Por quê? Porque se eles não entenderem ainda sobre o que é batismo, o que é arrependimento de obras mortas, o que é imposição de mãos, o que é andar na fé, viver pela fé. Se eu tenho que explicar tudo isso pra você, é porque você está 10 anos na igreja fazendo tudo errado. Se eu estou há 10 anos explicando a mesma coisa, é porque tem 10 anos as pessoas estão errando no fundamento. E é por isso que eu não consigo avançar como pastor de uma comunidade, eu não consigo avançar do fundamento. Eu ainda tenho tanta coisa extraordinária, irmão, para ensinar, e eu não dou conta de ensinar. Porque eu ainda preciso ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que não necessitais de sólido mantimento, mas de leite. Não necessitais de sólido mantimento, mas de leite. Então, eu tava lembrando aqui, eu tava olhando essa cena aqui, e lembrando que todas as aulas que nós fazíamos era sempre assim, sempre começamos, era sempre eu e o Pedro, geralmente, aí depois o Atos veio, aí era eu, Pedro e o Atos, e aí depois outros irmãos foram vindo, um veio, outro veio, outro veio, outro veio, daí a gente fez um podcast. Tanto que antes do podcast a gente tinha três na mesa, eu e mais dois, e mais quatro atrás. O Danilo participou dessa época. Era uma quatro atrás, bem no início, Danilo. Então, e eu tô lembrando aqui que é o que nós vamos, vai ser o padrão que nós vamos usar no futuro da escola Emmett. Vai ser sempre assim, vai ser sempre vai ter um ou dois ou três ou quatro aí na aula para poder ajudar a corroborar aí também, a gente alinhar os pensamentos e, enfim, e ter contraditório e ter essas coisas todas para a gente poder crescer mais ainda em graça. Fechou? Tô lembrando, me deu um saudosismo aqui da época que eu fazia isso aí muito. Fiz muito essas lives de dois, três atrás, até lá em Chapada, na época de 2020. Era dois, três atrás, ali, quatro, às vezes cinco, né? Alguns que aproveitaram, estavam nas minhas costas, já pegaram a faca e já, né? E aí já aproveitaram, já meteram a faca também, e tá tudo certo, tá normal. Isso aí faz parte da caminhada. Então, ou seja, vamos lá. E aí, é impossível renovar os arrependimentos porque expuseram Cristo ao desprezo, ao ridículo, à ignomínia, ao vitupério. Então, porque a terra, verso 7, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, ó, a terra, 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 a terra que absorve a chuva, cadê? Deixa eu ver se eu acho uma chuva aqui. Deixa eu ver se tem uma chuva. Tem tanta chuva aqui que eu nem... Aqui, uma. Pega essa daqui mesmo. Ó, isso daqui tudo é chuva, ó. A terra que embebe da chuva, a terra que bebe da chuva, ó a chuva aqui, palavra, Bíblia. Então a terra que embebeda, que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil. Produz erva útil. Aí é o problema da igreja hoje. Porque ela embebeda, 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 embebeda e não produz nada. E quem não produz o que é útil está produzindo o que é inútil. Quem não produz o que é útil está produzindo o que é inútil. Ou seja, se eu não estou dando fruto, eu estou dando problema para a igreja. Se eu não estou dando fruto, eu estou dando trabalho. Se eu não estou dando algo que vai beneficiar o corpo, eu estou fazendo algo que vai atrapalhar o corpo, que vai destruir o corpo. Tá pegando? Se eu estou fazendo algo se eu não estou fazendo algo que está edificando a vida de alguém, eu estou levando contenda, estou semeando contenda, estou armando arapuca, estou metendo pau no meu líder, estou metendo pau nos irmãos, estou semeando contenda entre os irmãos, estou invejando alguém. Porque se eu não estou fazendo algo que está beneficiando quem me ouve, ou seja, eu estou bebendo da chuva e eu estou produzindo erva útil. Para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa. Meu, O que é isso, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. É muito forte. Hã? Então você tem que embebedar disso aqui, irmão. Ó. Bíblia Sagrada. Mas a ideia é que você embebede da Bíblia Sagrada. Embebede da Bíblia. Essa webcam tá arrebentando a gente. Você embebede da Bíblia. Não sei onde é que ela tá botando o foco aqui. Então, mas isso aí vai acabar. Né? Agora em dezembro acaba, em nome de Jesus, a gente vai ter. Vai dar tudo certo. E aí, observe. Então você embebeda para se embriagar.
Porque a Bíblia diz: não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas embriagueis, a palavra ali é a mesma. Não se encha, não toma porre de vinho, não se encha de vinho, se encha do Espírito. Tome porre do Espírito, fique bêbado, embriagado pelo Espírito, mas não fique embriagado. Não fique embriagado. Meu Deus. Não fique embriagado pelas coisas do mundo, por aquilo que vai trazer destruição, por aquilo que vai trazer condenação para pessoas. Não seja você a pedra de tropeço que vai fazer os outros tropeçar. Você tem que ser um instrumento de Deus para edificar, para ajudar. Poxa, se alguém acima de você está tendo dificuldade, ao invés de você ser o criticador, você tem que ser o ajudador, o auxiliador. Mas por que muita gente que está em cima tem dificuldade? Porque os que estão embaixo, ao invés de ajudar, estão esperando a queda dele para poder tomar o lugar. Esse é o problema da igreja. Ao invés da gente ajudar as pessoas que estão acima, a gente quer o lugar delas. Qual que é o nome disso? Feitiço de Lúcifer. Meu Deus, essa é nova. Essa é uma aula que nós vamos ter daqui uns Essa dias. é nova. Acabando o livro de Hebreus, nós vamos entrar nessa aula. Vocês vão chocar. Segura aí, segura aí. Tem muita coisa ainda, vocês não têm noção. Então, ou seja, mas se não produzir algo que é útil, está produzindo espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Então, ou seja, está produzindo aquilo que machuca as pessoas. Está produzindo aquilo que destrói as pessoas. Está produzindo aquilo que ninguém se alimenta daquilo. Ninguém se alimenta. Porque quem se alimenta de espinho? Quem se alimenta de pau? Ninguém. Então, você se alimenta de erva, você se alimenta de fruto, não de espinho. Tá pegando? Então, essa pessoa, ela nem sabe, mas ela está causando mal só para ela. Porque ela está perto, ela é rejeitada, como Saul foi rejeitado, e perto está da maldição. Está pertinho de ser amaldiçoado. E o seu fim é ser queimado, que é pior. Porque o fim dessa pessoa ainda, que é pior ainda, pior do que tudo isso, o fim dessa pessoa é que ela vai para aquilo que nós lemos em Mateus capítulo 3, verso 10 até o 13 ali. Então ela vai ser queimada no fogo. Então, meus irmãos, é muito sério. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós não podemos brincar com a verdade. Nós não podemos brincar com o evangelho. Nós temos que levar a sério a Bíblia Sagrada e a vida cristã. Porque a vida cristã não é um compêndio teológico, não é uma doutrina igrejeira. A vida cristã é muito maior do que isso. Pegou? Estão pegando aí? Então, observe. Agora, quanto a vós outros, olha o que Paulo vai dizer. Quanto a vós outros, todavia, ó amados. Ó amados. Me lembra até um cara que senta no banquinho que fala essas coisas, né? Tava sumido, mas tá voltando. Você vê que Paulo não era só pancada, né? Paulo também falava ó Amor, amados. né? Mas você pode ver que Paulo ele tá metendo a pancada aqui nos errados. Paulo tá metendo a pancada aqui nos ignorantes. Paulo tá metendo a pancada aqui em que é rebelde, que é desobediente. Agora, ele vai falar assim, porém, ou contudo, entretanto, todavia, quanto a vós outros, ou seja, vocês, amados, nós, todavia, ó, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, ou seja, nós somos duros, mas a nossa maior preocupação é falar acerca das coisas da nossa comum salvação. Você vê que no livro de Judas, quando Judas vai escrever, ele está falando assim, ó, quando eu estava pronto a escrever sobre a nossa santíssima fé, eu fui impelido pelo Espírito a escrever acerca da nossa salvação comum. Por quê? A nossa salvação comum está em risco. Por tantas doutrinas, lembra? Doutrinas. Ele está falando que ele tem que voltar a ensinar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão sendo engodadas por novas e novas e novas e novas e novas e novas e novas doutrinas. Todo dia surge uma doutrina nova. Lá, 10 anos atrás, a doutrina nova era da honra. Tudo era honra. Honra pra lá, honra pra cá, honra pra lá, honra pra cá. Eu saí de uma igreja com nojo dessa palavra. Eu saí de uma igreja com nojo, porque eu via tanto, 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 tanto. Mas tanto que eu falei, cara, essa palavra é do diabo. Eu demorei 3 anos para ressignificar essa palavra. Pra você ter noção. Porque pra mim honra é assim, ó. Honra é tapete vermelho, é ficar dando presentinho pra pastor. Honra é essas balelas, comprar tablet pro pastor, é comprar iPad pro pastor. Eita.
Honra era, tinha que fazer, todo dia tinha que fazer um trem novo para poder honrar. Então eu saí com um nojo desse trem. Nojo desse negócio de honra. Aí eu tive que ressignificar e entender que sem honra, presta atenção, sem honra não tem crescimento. Meu Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, ninguém toma esta honra para si, senão quando for chamado para estar na posição de honra. Então tem uma posição que é de honra. Só que essa posição de honra, ela não deve ser cobrada a honra nela. Olha a diferença. A posição de honra tem que ser honrada, mas nunca cobrada. Então honra, você ensina, não cobra. Olha, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, e eu vi demais isso aí. Eu estou sentindo que, assim, a igreja não está me honrando. Agora vocês vão chocar com o pastor que vocês têm. Eu estou sentindo que a igreja não está me honrando porque meu carro é velho. Eu estou sentindo que a igreja não está me honrando porque eu estou anotando em papel em vez de anotar em tablet. Eu estou sentindo em iPad, né? iPad não é tablet. Tablet qualquer não vale, não. Tem que ser iPad. Pode ser Galaxy. É, não pode ser Galaxy, não. Esses vagabundos, não. Tem que ser iPad. E aí, ô irmão, eu tô sentindo que eu tô ruim porque eu tô num Dell, eu queria estar no MacBook. Ô irmãos, eu tô no computador lá em casa, eu tinha que estar no iMac. Eu tô sentindo. Irmão, tudo isso que eu tenho foi eu que comprei. Eu nunca pedi pra ninguém. Ó. Eu tenho iPad, eu tenho MacBook, eu tenho iMac, tudo foi eu que comprei. Nunca pedi nada pra igreja. Nunca. A única coisa que a igreja me deu assim de valor, que eu lembro, pode ser que eu esteja enganado, tá? Vocês me perdoam se eu estiver enganado. Mas que eu lembro que a igreja me deu de valor assim foi um ar-condicionado. Quando a gente tava no segundo prédio. Há 8 anos atrás. Depois disso, alguém me. Tipo assim, fora uma irmã, outra, assim, mas é a igreja, eu tô falando da igreja, do corpo. Do corpo. Porque uma pessoa já me deu ouro, essa corrente aqui alguém me deu, né? O ouro que eu, um anel de ouro que eu até esse dia atrás tava com ele aqui, né? Eu acabei ofertando pro meu pastor, alguém me deu, mas assim, uma correntinha de ouro que alguém me deu. Mas uma coisa ou outra de ouro que uma pessoa me deu. Tô falando da comunidade. A comunidade, a única vez que a comunidade se juntou pra me dar uma coisa foi na época que eu tava morando numa casa que não tinha ar-condicionado. E eles compraram um ar-condicionado. Alguém lembra aí? Alguém que tava naquela época lembra? No segundo prédio? Pra não falar que eu tô mentindo? Alguém aí? Ninguém lembra? É porque tá. Deixa eu abrir aqui a visualização em galeria, só pra ver uma coisa. Alguém lembra aí? Dá um sinal aí pra eu falar que lembra. Que me deu aquele. Ó, Wesley, lembra? O Wesley tá aí, lembra? Quem mais? Cadê? Domingos. Quem mais? O Anderson, o Ebert. Ó, já tem um monte de gente aí pra confirmar que eu não tô mentindo. Me deram ar-condicionado. Só que detalhe. A minha mãe teve que pagar mais da metade do ar-condicionado porque os irmãos que combinaram de pagar não pagaram. Tá, pega. Ô, Jonas, tá achando que isso aí é algo novo, Jonas? Olha lá, Rodrigo também tá no YouTube aqui, lembra? Então aí, ó. Então observe. Ou seja, cara, eu nunca cobrei da igreja me honrar. A única coisa, você sabe o que que eu cobro da igreja, irmão? É chocante. Eu, como pastor, sou chocante. Eu cobro da igreja, sabe o quê? Eles estudam a Bíblia aqui na Emmett. A desonra que eu falo que eles me desonram mesmo é quando eles não estão aqui na Emmett, que é de graça. É quando eles não estão na FAP, que eu não cobro. Tem um preço, mas eu não cobro. Nunca cobrei ninguém. Ninguém nunca deixou de ir na aula porque não pagou. Até porque tem gente lá que tem um ano que nunca pagou e tá indo na aula do mesmo jeito. Nunca cobrei. Então, a honra que eu cobro é a honra de estudar a Bíblia. A honra das pessoas ouvir e aprender e viver a palavra. Meu Deus. Eu não cobro honra de presente, eu não cobro honra de dinheiro, eu não cobro honra de viagem, eu não cobro honra de bulhufa nenhuma. Eu cobro honra das pessoas aprenderem de Deus, de aprenderem a verdade, de aprender a escritura, de desenvolver a sua fé. Essa é a honra que eu cobro. Mas eu vim de um lugar que cobrava iPad, que cobrava MacBook, que cobrava relógio caro, que cobrava. Agora, a última vez que eu fiquei sabendo que eles honraram, deram um aval pro pastor. Um aval. Sabe o que é aval? Um H6? Não, aval é aquele carro. 300 mil reais. Meu pastor tá. Até o meu pastor tá vendo. Moço, aí, ó. Ixi, agora o buraco foi embaixo, que o homem entrou. O homem entrou aí, o buraco ficou mais embaixo, gente. Pera aí, calma aí, deixa eu dar uma recobrada aqui. Então, deixa eu dar uma respirada aqui. E aí, observe. Rapaz, a minha escola, rinaldiana, é a escola que a gente oferta. Meu Deus. A escola nossa é nós que damos. Aí eu posso. A nossa escola é nós que ofertamos. Esse dia eu dizia não, hoje eu até falei pra minha esposa agora, quando eu tava num lugar sagrado, onde eu sempre penso.
E aí minha esposa chegou lá e eu falei, meu bem, você pira que nos últimos 90 dias eu ganhei, ganhei 3 carros da igreja, ganhei 3 carros na igreja, ganhei 3 carros. E eu tinha uma reserva, muito, porque eu aprendi com o meu pastor a ter reserva, porque eu nunca tive reserva. Só no dia que eu comecei a andar com o Reinaldo Jobo que eu aprendi o que era reserva. E eu acabei com minha reserva, porque eu paguei o adiantado aluguel da igreja durante de um ano, do ano que vem inteiro. Eu paguei o aluguel adiantado, aprendi com ele também a pagar as coisas adiantado. E aí eu paguei, ou seja, foi 55 mil de aluguel, mais 3 carros no valor que dá os três aí, dá quase 60, 80 mil. Mais ou menos 80 mil. Nessa brincadeira já foi o quê? 135, né? Mais um anel de mais de 10 mil, já 145. Foi nos últimos 90 dias eu dei mais de 150 mil reais de oferta. Nos últimos 90 dias. Dei mais de 150 mil reais de oferta. Aí quando Deus me der o que meu pastor vai receber, que eu estou plantando a mesma coisa que ele está plantando, para lá na frente colher a mesma coisa que ele está colhendo hoje, né? Cada um na sua página. Ele está na página 20, eu estou na página 10, alguns de vocês estão na página 2. Então cada um na sua página, cada um no seu quadrado. Então eu estou plantando. E aí quando chegar o carro de 1 milhão, aí não vem falar que o pastor é ladrão. É Deus que está abençoando por causa da plantação que foi feita quando as pessoas só queriam receber. Enquanto as pessoas querem vir receber, nós queremos ofertar. Nós entendemos biblicamente que melhor é dar do que receber. E eu vou chegar o tempo que eu vou ter 3 carros zero na garagem. Hã? Mas ninguém lembra das vezes que eu ofertei carro e fiquei sem carro. Entendeu o que eu tô falando? Eu tô pegando aqui o testemunho do meu pastor já, viu? Eu já tô mentalizando eu daqui 10 anos. Eu vou estar com 3 carros zero na garagem. Um carro caríssimo, um carro médio e um carro mais ou menos, né? Uma Spin 7 lugares, uma caminhonete e um Defender. Vou ter 3 carros na garagem, se é que você me entende. Então, por quê? Porque, rapaz... Não é verdade? Então, assim, por quê? Porque, cara, quem planta, arranca o que se plantou. Só que as pessoas querem arrancar dos outros. Porque elas não querem plantar as próprias sementes. Elas não querem multiplicar a sua sementeira. Deus te dá semente, Deus dá semente para quem semeia e pão para quem se alimenta. O seu pão nunca muda, irmão. Meu Deus. Se você ganha hoje, se você ganha hoje um salário mínimo, quantos pães você come? Já foi aí, a Spin já foi. Já foi, já ofertou. Então agora, o homem é terrível. E aí, zero, hein? Carro zero, hein? Não é carro velho, não, carro zero. Aí ele me força. Né? Ele me força, já vou ter que aumentar o nível. Então, se você ganhar um salário mínimo, quantos pão você come? Ó, Pão de padaria, pão mesmo. Normalmente, você comia quantos pão? vou falar. Não, fala a verdade, para de conversa. Pão. Não, mas se você comesse, Se comesse era 3. 3 pão, você, Danilo? Sim. 5 pão. Danilo é desse jeito mesmo, não pensa que é brincadeira, não. Então, 3 e 5. Você ganhou, a partir de hoje, você aumentou o salário para 10 mil. Quantos pão você come? E vai parar de comer pão, vai na padaria. Não, moço. Não, né? sim, mas vamos supor, se for pro pão, para encher sua barriga, quantos pão você come? 6. Não, moço. Então... Pra encher minha barriga, 6. Isso que dá não combinar as coisas, tá vendo? Então você come 6 pão hoje, uai. 6 pão hoje e enche sua barriga. Enche minha barriga. Você é 5. Tá vendo que ele tava enganando você, né? Fingindo que você era pior, mas ele é o devorador, tá aqui. Aqui é o migrador, aqui é o devorador. Então vamos lá, 6 pão. Você 5, ganhando um salário mínimo. Se você ganhar 100 mil reais, você vai comer quantos pães? 3. Se você ganhar 100 mil reais, você vai comer quantos pães? Se você ganhar 1 milhão de reais, quantos pães você vai comer? 6. Se você ganhar 1 milhão de reais por mês, você vai ganhar quantos? 5. Ou seja, a mesma coisa. O pão não muda. Ó. O que muda é a sementeira. Deus quer multiplicar a sua sementeira. Só que o problema é que você come o pão e aí você... Exatamente o que ele acabou de falar. Porque você come 6 pães, 5 pães, 6 pães, que custa lá 5 reais. Nem sei se tá R$1 o pão quase hoje em dia, né? Eu sou da época que o pão era 10 centavos, irmão. 8 centavos o pão. Não é mais não. Eu sou da época que o pão era 8 centavos. Eu ia na padaria pra comprar pão a 8 centavos. Você acredita nisso? Então, aí, qual que é o problema? O problema é que Deus dá o dinheiro, Deus aumenta a sua sementeira, ao invés de você continuar comendo 6 pães e honrar mais a ele, É desse jeito. aí você vai na padaria melhor. Aí o pão que você pagava na padaria do bairro a 6 reais, você pagava 6 pão, 6 reais, agora você vai na melhor padaria e você paga 50 pra tomar um cafezinho da manhã. E comer um pão só. Lá na estrada, lá na Moinho, você paga 50 pra comer um cafezinho da manhã. É ou não é? Olha lá. Esses dois vão tomar café em outro lugar. Desculpa. Como é que dá ser sincero? Ó,
O bispo sabe repreender o cortador, o migrador, o devorador. Pensa no homem que sabe repreender os gafanhotos, esse homem. Então, ou seja, não vai mudar a quantidade de pão. Você não muda o estômago porque você aumentou o patrimônio. Você aumentou seu prolabore. Você não muda o estômago. Então as pessoas não entendem. Elas querem... Quanto mais elas ganham, mais elas torram. Por quê? Porque elas não entendem que Deus só está aumentando a semente dela para ela multiplicar a sementeira. E ela come o pão e come a semente. Meu Deus. E volta para a pobreza. Volta a ser pobre. Por quê? Porque não entende que semente é para semear. E para você joga na terra, rega a terra, cuida dela. Quando ela crescer, ela der o fruto, ela multiplica aquela semente. Você lançou 3 sementes de milho, você colhe 10 espigas. Colhe 10 espigas. E cada espiga tem quantas sementes? Então, se você plantou 3 sementes, você colhe 3.000 sementes. Nem sei se é. Mas só para você entender. Você colhe 3.000 vezes mais do que você plantou. Só que as pessoas, elas pegam, o diabo faz elas comerem o pão e comer a semente. E aí perde o poder de semear. Ou seja, meu pastor acabou de falar, já ofertei a Spin. A Spin é um carro zero. Mas pergunta qual que foi o primeiro carro que ele ofertou. A bicicleta. Depois uma motinha velha, depois um carrinho velho. Aí foi um carro mais ou menos. Aí foi um carro um pouquinho melhor. Aí foi pra Belina. Deve ter ofertado a Belina, porque ele já ofertou tanto carro, mais de 50. Então deve ter ofertado Belina. Nem sei, eu tô brincando aqui, tá? Mas acho que ele ofertou Belina, irmão. Quem que quer Belina? Entende? Fosse um Corcel. Corcel. Ele com certeza deve ter ofertado um Corcel. Tinha um Corcel. Mas hoje o cara vai e oferta carro zero. Por quê? Porque Deus multiplicou, presta atenção, a semente, mas não mudou o pão. Então ele continua comendo o mesmo pão e quando Deus dá mais semente, ele aumenta mais ainda a sementeira. Aí quando ele ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de oferta, que tá perto de acontecer isso, as pessoas vão falar, o pastor ficou arrogante, o pastor ficou soberbo, o pastor corrompeu. Não, irmão, ele só multiplicou a sementeira. E com esses valores que Deus vai dar para ele vai multiplicar mais ainda, ele vai abençoar mais ainda, ele vai fazer mais obra ainda, ele vai edificar mais ainda o reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Então as pessoas, elas não compreendem que a semente é para ser semeada e multiplicada. A Bíblia diz, lança o teu pão, ali está falando de semente, lança o teu pão sobre as águas, olha lá, uma espiga entre 500 e 800 grãos. Isso é 3, 4, 5 grãos, sei lá, para você plantar. Então, observe, é muita multiplicação. Só que as pessoas, infelizmente, Deus não tem feito muito isso com a igreja, porque as pessoas estão pegando a semente, estão corrompendo, ou seja, elas estão pegando a semente e estão fazendo bezerro de ouro. Ao invés delas usar a semente para semear, elas usam a semente para fazer bezerro de ouro. Então, lembra quando o povo sai do Egito pela primeira vez? O que eles levam do Egito? Ouro. Em suma, né? Tem muitas outras coisas, levam muitos outros elementos, muitas outras coisas boas, mas eles levam em suma ouro. O que eles fazem com aquele ouro? Constrói bezerro. Na segunda vez que eles estão agora em Babilônia, quando eles são libertos da Babilônia e voltam para a terra deles, o que Deus dá para eles? Semente. Deus não dá mais ouro. Porque Deus entendeu. O povo que não aprende a semear não pode receber ouro de mim. Porque se receber ouro de mim, vai fazer bezerro de ouro. Então, na segunda vez, Deus dá para eles semente. Fala assim, agora vocês vão semeando e chorando. E com alegria vão voltar colhendo os seus feixes. Meu Deus. Então, aí, ó, poder da multiplicação, que o meu pastor está falando no YouTube aqui, ó, poder da multiplicação dos grãos. Você lança 3 grãos e colhe uma espiga de milho, tem 16 fileiras, meu Deus, 600 grãos, uma espiga. E se cada torrinha lá der 5, 6, 7, 8, 10 espigas, olha a multiplicação disso. 3 sementes, 4 sementes, sei lá, 4 grãos, 5 grãos, colhe mais de 6.000 grãos. Porque 608 cada espiga, colhe, se tiver 10 é 6.000. É muita multiplicação. Então a questão para nós é entender que o problema de Deus não é multiplicar o que nós temos. É saber se o nosso coração está doutrinado para fazer com a multiplicação que Deus vai nos dar a vontade dele. Então olha o que Paulo vai dizer. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação. E ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos.
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles, preguiçosos, namorosos. Deus não quer que você se torne preguiçoso, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Meu Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, prossiga. Vai fazendo mais a vontade de Deus, vai cumprindo mais a vontade de Deus, vai crescendo mais no serviço aos santos, vai servindo cada vez mais as pessoas, vai servindo cada vez melhor as pessoas. Por quê? Porque se vocês mostrarem até o fim a mesma diligência da expectativa que vocês começaram entregando tudo a Jesus, abrindo mão de tudo por Jesus, andando a pé por Jesus, pegando ônibus por Jesus. Vocês comiam como é que é o nome daquele lá? Mortadela com pão para poder servir a Jesus. Hoje tá comendo uma padaria boa. Hoje tá comendo bolo da trás do meu bolo. Hoje tem carro, tem moto, tem dinheiro, tá vindo bem. Parou de buscar Jesus como você buscava lá no início. Meu Deus. Meu Deus. Então, qual que é a questão? É que nós temos que continuar com a mesma diligência para a plena certeza da esperança. A mesma diligência, opa, deixa eu ver aqui. A mesma seriedade, interesse com a mesma seriedade, ou seja, você tem que ter a mesma seriedade Meu Deus. que você tinha lá no início. Que seriedade, pastor? Talvez você era um meninão lá no início, mas você tinha seriedade no coração de entender que Deus era a prioridade na sua vida. Você não priorizava carro, você não priorizava casa, você não priorizava dinheiro, você não priorizava descanso, você não priorizava esse mundo, nem as coisas que no mundo há, você só priorizava Jesus, irmão. Meu Deus. Você andava longe por Jesus, você jejuava para poder sobrar dinheiro, para poder fazer a obra de Deus. Mas dia 1º de janeiro tá bem aí. Dia 1º de janeiro tá bem aí, Emuná. Se preparem. Seus emunanianos, vocês se preparem pro dia 1º de janeiro. E 2025 ele vai ser outro ano, mais pesado do que foi os últimos 10 anos. Só crente vai permanecer firme. Então, observe. Por que que nós temos que permanecer fazendo a mesma vontade, a mesma coisa, progredindo, crescendo, desenvolvendo, fazendo a vontade de Deus, imitando a fé daqueles que, pela fé longa, herdaram as promessas, com a mesma diligência, com a mesma seriedade, continuando, desejando trabalhar, servir aos santos, fazer a obra de Deus. Por quê? Por causa do verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. É certo. Se você tem uma certeza na vida, você pode ter convicção que eu estou falando. Eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Se tiver uma certeza na sua vida, essa é a certeza. Pode ficar certo disso. E assim, depois de esperar com paciência. Quando que Deus falou que ia multiplicar e abençoar Abraão? Quando ele tinha 70. Não deixa eu errar, não. 70 ou 75 anos. É 70 ou 75 anos. Meu pastor tá aí, ele vai falar. Daqui a pouco ele responde. 70 ou 75? 75, pastor Helena? 75 anos. Abraão tinha quando Deus chamou. E falou, eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Quando que a promessa começou a se cumprir? Com 100 anos. Ou seja, Abraão esperou para o cumprimento da promessa 25 anos. Aí, 75. 25 anos. Irmão, ele esperou para gerar um filho, segundo a vontade de Deus, porque anos antes, 13 anos antes, ele gerou um outro filho, que não era para ser a vontade de Deus. Mas demorou 25 anos para o filho, que era o cumprimento da promessa, chegar. E ele esperou com paciência esses 25 anos. Na verdade, você sabe que quem apressou ele para ter um filho foi Sara. Sarai. Porque ela não acreditava mais que ela teria filho. Então ela apressou ele, deu Agar, falou assim, ó, pega Agar e faz um filho, porque senão você não vai ter descendência. Vai morrer, não vai ter descendência. E aí, mas o filho da promessa demorou 25 anos. Então por que que nós entramos na igreja hoje?
Recebemos uma promessa, em um ano, se Deus não cumprir, ainda mete o pé. Ó, Se Deus não cumprir a promessa que ele faz em um ano, você abandona ele. Hum. Abraão viveu 120 anos. Então, 25, 25, quantos anos Abraão viveu? Pesquisei para ver. Não lembro agora. Quantos anos Abraão viveu? 170? 25 anos de 170, irmão. Vai dar 50, 100, 150, um sexto. Não, um sétimo. Vai dar 175. 175 anos. Um sétimo de tempo. O que é um sétimo de tempo para nós? Vamos supor que nós, 175. Vamos supor que nós vivamos 100 anos, 80 anos aqui. A média de vida nossa é 80 anos. Quantos que é um sétimo? A média de 12 anos. 11, 12 anos. Então, ou seja, para Deus começar a te abençoar, se for por proporcionalidade, é 10, 12 anos, irmão. Para Deus começar. Isto é, se você for Abraão. E se não for? Porque, peraí, porque, beleza, né? Isso era proporcional, pelo fato do tempo que eles viviam mais tempo naquela época. Ok, mas quem tinha coragem de abandonar, deixar sua terra, sua parentela, sua empresa, seu emprego, sua casa, seu patrimônio, tudo que tinha, só levou os gados, só levou o que era móvel. Só levou o que era móvel. O resto ele abandonou tudo. Porque ele ouviu uma tal de uma voz aí, de um tal de Deus, que ele só ouvia falar, e disse pra ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai pro lugar que eu vou te mostrar. Meu Deus. E outra, nem era certeza, hein? Nem era certeza esse lugar. Porque é um lugar que eu ainda vou te mostrar. Qual lugar? Não sei, eu ainda vou te mostrar. E o cara teve fé e saiu, abandonou tudo. Hã? Então, não é só por proporcionalidade de tempo. Então, se nós hoje, sem sermos Abraão, o mínimo, sem sermos Abraão, que nos convertemos e abandonamos tudo por Jesus. Abraão fez isso. Mas, sem sermos Abraão, se Deus quiser começar a nos abençoar, demora 10, 12 anos. Se nós não formos Abraão. Aliás, perdão. Se nós formos Abraão. Porque se a gente não for, duplica pelo menos. Pelo menos duplica. Então, no mínimo 20 anos, irmão. No mínimo 20 anos. Então, o problema é que a gente não consegue fazer a mesma coisa, Atos, por 7 anos. Nós não conseguimos fazer a mesma coisa por 7 anos, imagina 20. Imagina 15, imagina 20, 21 anos. Imagina 2 ciclos, 3 ciclos, 7, 14, 21. Nós não conseguimos. Eu tenho 19 anos. Tô 19 anos. Fazendo a mesma coisa, literalmente, eu fiquei 7 anos fazendo a mesma coisa lá na primeira igreja e tô há 11 anos fazendo a mesma coisa na segunda igreja. Ou seja, daqui mais 3 anos eu completo meu terceiro ciclo. Aí que Deus vai começar a me abençoar. Aí tem gente que chega agora e quer ser próspero. Já quer ser pobre, já quer ter riqueza, já quer que Deus prospere, já quer ser pastor, já quer ser pregador, já quer ser profeta das nações, já quer ser tudo. Chegou agora. Nem se tornou ainda pai da fé, porque Abraão só se torna pai da fé quando ele entrega Isaac. Que é o último degrau do teste que Abraão teve, dos 10 degraus que Abraão teve de teste, o último era dar Isaac. Foi o ápice. O ápice. Aí se tornou pai da fé. O cara já quer ser pastor sem nem começar, nem a Bíblia inteira ainda. Mas porque tem oratória, porque tem habilidade de falar, já quer ser alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que nós começamos a leitura do texto falando: não impõe a mão precipitadamente. Essa é a doutrina. Não impõe a mão precipitadamente. É doutrina, só que as pessoas hoje tá avacalhado. Hoje você vai para uma igrejinha qualquer, igreja de multidão, igreja de franquias. Você vai para essas igrejas, irmão, 3 meses você já vira pastor. 3 meses. Se a igreja é independente, é 6 meses, 1 ano no máximo. Uma igreja séria não é menos que 10 anos. Nenhuma igreja séria é menos que 10 anos. Tá pegando? Então essa é a grande questão. Nós precisamos entender. Agora vamos lá, para finalizar. Cadê? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, verso 17. Perdão, 7, o 15 eu parei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de todo problema, de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Deus não
muda. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Olha o que Paulo está dizendo. Que Deus, querendo mostrar a imutabilidade da sua promessa, do seu propósito, se interpôs com o juramento. Ou seja, Deus que não precisa jurar, jurou. Para quê? Para falar para vocês. Vocês quando quer prometer, dizer que vocês vão fazer, vocês juram, né? Eu juro por Deus que eu vou fazer. Eu juro, pode contar comigo, eu juro. Eu juro que eu vou ser fiel. Você jura. Lá no casamento, no dia do casamento, você faz juramento. Eu vou ser fiel até a morte. Até que apareça um rabo de saia. Ó, Até que apareça a secretária. meu Deus. Até que apareça a irmãzinha na igreja. Aí você esquece o juramento. Mas Deus não pode mentir. Deus não mente. Então, se ele jurar, ele jurou. É eterno, irmão. A palavra dele é eterna. Ele nem precisava jurar, porque a palavra dele já é eterna. Mas ele ainda jura para poder mostrar para você e para mim que ele não muda. Doa o que doer, custe o que custar, ou pague o preço que tiver que pagar. Ele não vai mudar. Então, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Ou seja, a certeza que Deus nos revelou na eternidade, no ambiente da eternidade, que é o Santo dos Santos, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora não é mais um sacerdócio passageiro, segundo a ordem levítica. Ele fez uma ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, eterna. Nunca mais a ordem sacerdotal vai sair de Jesus. Nunca mais. E ele jurou por si mesmo: este é o meu filho, ouçam ele, ele é sacerdote para sempre. E o que ele falar, ouça, porque ele é a lei. Ele não vai promulgar a lei, ele é a lei. Ele é a Torá encarnada. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a palavra não muda. A palavra é eterna. Deus é eterno. Deus não muda. Por isso que nós não somos consumidos. Porque se Deus mudasse a sua vontade, se Deus mudasse a sua palavra, nós já teríamos sido destruídos. Mas como Deus não muda a sua palavra, nós permanecemos ainda por causa da fidelidade dele, que ele prometeu, dizendo: eu não vou mais destruir a terra. Eu não vou destruir mais por água. Eu não vou destruir como eu fiz, fazendo um servo meu construir uma arca, salvando somente a sua família. Agora eu vou ser gracioso. E eles mataram profetas, eles mataram os meus mensageiros, mas eu vou enviar o meu filho. E o meu filho não vai ser mais enviado como mensageiro. Meu filho vai ser enviado como holocausto. Meu filho vai ser enviado como oferta de sacrifício. Meu filho vai ser enviado para morrer por eles, para que eles possam viver. Porque eu vou depositar toda a minha ira na humanidade. Só que meu filho comprou para si a humanidade através do sangue. Então, para apresentar a Deus aqueles que aceitarem o filho. Quem aceita o filho, ninguém vai ao Pai se não for pelo filho. Então agora toda a salvação, a plenitude da salvação depende do filho, não mais do pai. Agora depende do filho. Ele salva quem ele quer e ele condena quem ele quer. Por isso que ele vai recolher o trigo no celeiro e ele vai queimar a palha no fogo. E ele vai botar o machado na raiz. Se você produzir bom fruto, ele vai te salvar. Se você produzir mau fruto, ele vai te cortar e vai te lançar no fogo para ser queimado. Amém? Então, finalizamos aqui a nossa sexta aula. Finalizamos aqui a nossa sexta aula. Cadê o A? Poxa vida, não viu o A? Hein? A nossa sexta aula foi finalizada, para a glória de Deus. E na sétima aula, aí vocês vão começar a entender um mistério muito profundo. Na sétima aula, vocês vão começar a aprender um mistério muito profundo. Que tal de ordem é essa chamada Melquisedeque? Nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouco sobre Melquisedeque. A Bíblia diz que ele não tem nem início, nem fim de dias, nem pai, nem mãe, nem genealogia. Ora, quem era Melquisedeque? É a pergunta da próxima aula. Espero você lá, na sétima aula, se Deus quiser. Até lá. Vou abrir para perguntas agora. Tchau!
Então, não sei se, deixa eu ver se o YouTube vai encerrar ou não, mas vou abrir para os irmãos perguntarem, quem quiser perguntar. Deixa eu ver se o YouTube vai encerrar, abrir o áudio aí. Se alguém quiser perguntar, por gentileza, pode abrir o áudio e fazer a sua pergunta ou sua ponderação, só com mais celeridade, por favor, rapidinho, pra gente poder. Ninguém? Ah, não, ainda continua gravando lá no YouTube, não encerra não. Tem que saber como é que encerra o YouTube depois. Ah, aqui. Ó. Ah, não, pessoal do YouTube, então. Tchau pra vocês, Deus abençoe.